conflitos. Bom dia, meu nome é Micaele e eu vou falar sobre os conflitos do século XXI. Como a gente estava falando no primeiro tema sobre a revolta da Rússia, eu gostaria de enfatizar algumas guerras russas que aconteceram no século XXI. A primeira guerra russa que aconteceu no século XXI foi a Segunda Guerra da Chechênia. É importante a gente entender o porquê de acontecer essa guerra. A Chechênia ela se localiza na região do Cáucaso, que é uma região onde tem uma cadeia montanhosa e que faz fronteira com a Rússia, a Turquia e o Irã. Em 1991, com a queda da União Soviética, muitos países pediram independência, incluindo a Chechênia, mas foi negada pela Rússia. Alguns motivos da Rússia ter negado primeiro, motivos étnicos. A Chechênia passou por um processo de russificação, onde Stalin matou várias pessoas da Chechênia, que eram nativas de lá, e colocou pessoas russas. E o segundo fato é porque eles têm um solo muito fértil. Pode ser considerado um dos solos mais férteis do mundo. Então, a Rússia, para ser uma das mais importantes produtoras agrícolas, decidiram não conceder a independência da Chechênia. E o terceiro ponto da negação da independência é porque a Chechênia é uma passagem de oleodutos de petróleo da Rússia para a Europa. Então, é muito importante isso para a Rússia. Com a negação da independência, os chechenos decidiram iniciar uma limpeza étnica dos russos, que durou de 1991 a 1994. Ou seja, tinha acontecido a russificação, que era uma limpeza dos nativos daquele país para poder ter uma maior etnia russa. Então, a Chechênia estava fazendo o contrário, estava matando os russos que moravam na sua região. Só que o governo russo, ele vendo isso que estava acontecendo, ele invadiu a Chechênia e ocupou a capital. E quando eles ocuparam a capital, eles fizeram uma nova limpeza, matando os chechenos e colocando russos lá. E essa nova limpeza durou somente o ano de 1994. Esse é um contexto do que aconteceu para ver essa guerra, tá bom? A Rússia decidiu fazer um acordo de paz com a Chechênia em 1994. E eles assinaram esse acordo de paz. Mas colocaram algumas exigências. A Chechênia teria uma relativa independência. Eles poderiam escolher quem seriam seus líderes, mas ainda assim eles iriam controlar a etnia do país, iriam controlar a exportação do país, tudo eles iriam controlar. A Chechênia só poderia escolher seus líderes. Em 2000, a Rússia estabeleceu o controle direto da Chechênia, e alguns focos esporádicos de resistência dos chechenos continuaram e duraram mais alguns anos. Alguns rebeldes chechenos realizaram novos ataques contra alvos civis na Rússia, incluindo a invasão do teatro de Dubrovka, na periferia de Moscou, durante a realização de um espetáculo, que resultou em cerca de 200 mortes de civis em 2002. Em 2004, um grupo de chechenos atravessou a fronteira e tomou uma escola com mais de 1.000 crianças na cidade de Belsan, Ossétia do Norte. A crise de reféns da escola de Belsan durou 3 dias e terminou com os terroristas detonando explosivos na escola e matando 334 pessoas e ferindo outras 700. As violações generalizadas dos direitos humanos pelas forças combatentes, tanto russas quanto separatistas, atraíram críticas internacionais, especialmente dos Estados Unidos e da União Europeia. O apoio da Arábia Saudita aos separatistas chechenos tomou as relações russo-sauditas mais tensas, a ponto do presidente Putin ameaçar publicamente o governo saudita de retaliação militar caso um novo atentado daquele tipo acontecesse. O apoio da Geórgia aos separatistas chechenos também é considerado um dos fatores que ajudaram a deteriorar as relações russo-georgianas na última década. A continuidade da guerrilha em áreas montanhosas do Cáucaso mantém a tensão permanente na região.
A Chechênia ainda é considerada parte do território russo, ainda não conseguiu a sua independência totalmente e as tensões por lá continuam. Agora eu vou falar sobre a crise da Crimeia de 2014. É importante a gente entender o que é a Crimeia. A Crimeia, ela é uma península que atualmente pertence à Ucrânia, mas que nos últimos anos passou a ser considerada parte do território russo pelo governo de Moscou. Em 1954, a União Soviética dá o território da Crimeia para a Ucrânia. Mas em 1991, a União Soviética cai e a Ucrânia teme ter os territórios tomados de volta pela Rússia e por outros países. E há uma tensão muito grande da parte da Rússia, dos Estados Unidos e de alguns países europeus, pois a Ucrânia tinha o terceiro maior arsenal de armas nucleares do mundo. Então, os governos, com medo da Ucrânia poder usar isso contra eles, decidiram, em 1994, assinar o Memorando de Budapeste, onde ficou acordado de que a Ucrânia se desfazeria daquele arsenal de armas. Em troca disso, ele teria proteção de integridade do seu país e proteção territorial. Ninguém tentaria tomar territórios da Ucrânia. Mas isso não aconteceu, como podemos ver hoje, não é? Qual a importância da Crimeia para o mundo, para a Rússia? Ela se localiza às margens do Mar Negro e dá acesso ao Mar Mediterrâneo. É um excelente ponto de localização ali para a Rússia, que a Rússia precisa. E eles têm um porto de exportação para o gás russo, além de que tem um estreito que liga o Mar Negro ao Mar de Azov. Agora eu vou falar um pouco sobre realmente a crise de fato. Em 2013, o presidente Viktor Yanukovych desiste de assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia e comunica a pretensão de estreitar laços com a Rússia. Vale lembrar que esse presidente Viktor Yanukovych, ele era um presidente pró-Rússia, tá bom? Mas isso desencadeou vários protestos do povo ucraniano que não aceitou isso dele estreitar os laços com a Rússia e desconsiderar a União Europeia. E, em vez do presidente tentar conversar com a população e resolver isso de uma forma pacífica, ele retaliou com violência. Então, em fevereiro de 2014, ele é afastado pelo parlamento por essa ação. Na região da Crimeia, o parlamento pró-russo aprovou a independência e posterior anexação à Rússia. Mas o governo de Kiev não aceitou isso e enviou tropas. E então a Rússia também enviou tropas para defender o povo ali na região da Crimeia, que queria a independência da Ucrânia. Entre esses dois países, lá na região da Crimeia, os Estados Unidos e a União Europeia colocaram sanções à Rússia e exigiram a retirada das tropas. Em 16 de março de 2015, houve uma votação da Crimeia para decidir como que ficaria aquela região e 95% da população pediu a anexação à Rússia. Mas, como alguns anos antes havia tido outra votação e o resultado havia sido de 46%, como são números bem distantes, a ONU não reconheceu e se opôs a essa votação. E os Estados Unidos e a União Europeia também não reconheceram a votação. Mas o governo russo considera, sim, como território russo. Até hoje, há uma briga entre os dois países para saber de quem é a Crimeia. A Guerra Russo-Georgiana foi um conflito armado ocorrido em agosto de 2008 entre a Geórgia e a Rússia. A Guerra da Ossétia do Sul, de 1991 a 1992, entre os georgianos e ossetas, havia deixado um pouco mais da metade da Ossétia do Sul sob o controle de um governo apoiado pela Rússia, não reconhecido internacionalmente. A maior parte dos georgianos da Ossétia do Sul permaneceram sob o controle da Geórgia, com uma força de paz conjunta da Geórgia e da Rússia, presente nos territórios. As tensões escalaram durante os meses de verão de 2008, bombardeios por separatistas ossetas contra aldeias georgianas. Começaram logo em 1 de agosto, atraindo uma resposta
pontual das forças de paz da Geórgia e de outros combatentes já existentes na região. A Geórgia lançou uma ofensiva militar de grande escala contra a Ossétia do Sul durante a noite de 7 para 8 de agosto, em uma tentativa de recuperar o território, declarando que estava respondendo aos ataques contra suas forças de paz e aldeias da Ossétia do Sul, e que a Rússia estava movendo unidades não pertencentes à manutenção da paz para o país. A Geórgia capturou com sucesso a maior parte de Tskhintvali em poucas horas. A Rússia reagiu com a implantação de unidades do 58º Exército Russo e das tropas aerotransportadas na Ossétia do Sul um dia depois, e lançou ataques aéreos contra as forças georgianas na Ossétia do Sul, em alvos militares e logísticos da Geórgia. A Rússia reivindicou que estas ações foram uma intervenção humanitária necessária à imposição da paz. Após várias outras batalhas sangrentas entre esses dois, foi feita uma mediação por parte da presidência francesa na União Europeia, e as partes chegaram a um acordo preliminar de cessar-fogo em 12 de agosto, assinado pela Geórgia em 15 de agosto e pela Rússia em 16 de agosto. Várias semanas após a assinatura do acordo de cessar-fogo, a Rússia começou a retirar a maioria de suas tropas do território. No entanto, as autoridades ocidentais insistem que as tropas não retornaram para a linha onde estavam estacionadas antes do início das hostilidades, conforme descrito no plano de paz. As forças russas permanecem estacionadas na Abkházia e na Ossétia do Sul, no âmbito de acordos bilaterais com os governos correspondentes. A insurgência no Cáucaso Norte é uma continuação da violência política, étnica e religiosa na região, apesar do fim das operações militares na Chechênia em 15 de abril de 2009. A violência parece estar concentrada principalmente nas repúblicas do norte do Cáucaso, Chechênia, Daguestão, Ingushétia e Cabádia-Balcária, com confrontos e ataques ocasionais em outras partes. A persistência da geração desses conflitos, tanto pela Rússia quanto pelos rebeldes, causaram preocupações relacionadas à segurança dos Jogos Olímpicos do Inverno de 2014. Durante os 4 meses de verão de 2009, morreram mais de 442 pessoas, isso somente no verão, em comparação com apenas 150 para o ano inteiro anterior. Segundo o Ministério do Interior russo, cerca de 150 pessoas foram mortas e 686 foram feridas, enquanto mais 541 supostos rebeldes e colaboradores foram mortos, e mais 600 terminaram presos. Na Chechênia, a violência ainda está em andamento entre abril de 2009 e abril de 2010, onde cerca de 97 soldados e policiais foram mortos em atos de insurgência, enquanto o governo russo afirma ter matado 189 rebeldes e colaboradores. Outra guerra em que envolveu a Rússia e que é muito famosa hoje, infelizmente, é a guerra da Rússia versus a Ucrânia. E para a gente entender tudo que ocasionou essa guerra, é importante que a gente volte muito tempo atrás e entender quais são as motivações do Putin. No século IX, existia um grupo de nórdicos chamados Rus, que estabeleceram o controle de comunidades eslavas orientais, que posteriormente criou Kiev. Historiadores chamam essa região de Kievan Rus, que se estabeleceu do século IX ao XIII. Por isso que Putin tem aquele discurso de se reaproximar de seus irmãos, de seus conterrâneos, que são todos irmãos, porque vieram todos do mesmo povo. Em 1991, a União Soviética se dissolveu em 15 países, incluindo a Ucrânia. E vamos lembrar que existia na época já a OTAN. E os Estados Unidos, ele prometeu não expandir a OTAN para o leste europeu, mas isso não aconteceu. E ele continuou expandindo, deixando a Rússia tensa, Em 1999, Putin assume o poder. Em 2004, o presidente ucraniano pró-Rússia, Viktor Yanukovych, vence, mas ele não assume, porque foi acusado de fraudar as eleições. Então,
a Rússia, né, ele cortou o fornecimento de gás para a Ucrânia do período de 2006 a 2008, gerando grande tensão. Mas em 2010, esse presidente ele ganhou. Há o reconhecimento russo de que duas regiões separatistas da Ucrânia são deles, que são Donbás e Crimeia. Então, somando as raízes em comum, a influência da OTAN e dos Estados Unidos e os jogos de interesse entre a Rússia e os Estados Unidos, a gente tem um cenário perfeito para um conflito que ocorre hoje. E o que aconteceu com esse conflito hoje? O que desencadeou? Os Estados Unidos haviam prometido não expandir, mas como eu disse, isso não aconteceu e convidou a Ucrânia para fazer parte da OTAN. E a Ucrânia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estava cogitando em entrar na OTAN, a Ucrânia entrar na OTAN, mas a Rússia não aceitou isso, não viu isso de bons olhos e ameaçou, dizendo que se a Ucrânia entrasse para a OTAN, a Rússia iria intervir. E foi o que aconteceu. Eles continuaram considerando e a Rússia interviu e invadiu a Ucrânia. E agora quer tirar o presidente Zelensky do poder e assumir a Ucrânia como deles, como da Rússia. É um conflito que ocorre até hoje e é muito triste porque tem a influência enorme dos Estados Unidos, enorme da OTAN nesse conflito, mas no momento em que a Rússia começou a atacar a Ucrânia, os Estados Unidos foi embora, meteu o pé e falou: se virei sozinho, não posso intervir nisso porque você ainda não é da OTAN. A Ucrânia vem recebendo somente ajuda humanitária e da Polônia, e os outros países da OTAN estão um pouco tensos, né, de enviar ajuda militar, porque a Rússia já ameaçou quem ajudasse a Ucrânia. Em outros conflitos ao redor do mundo no século XXI, como o 11 de setembro, que desencadeou a Batalha de Tora Bora e a Guerra do Afeganistão, houve também a Guerra do Iraque, a guerra entre o Líbano e Israel, os israelenses e palestinos, os conflitos no Egito, o conflito no Quênia e o conflito econômico da China e dos Estados Unidos. Esses são alguns dos conflitos que aconteceram no século XXI. Muitos desses conflitos têm a influência do capitalismo e do socialismo competindo entre si para acontecer ou para durar mais tempo. E não vai parar por aí. O socialismo e o capitalismo, os Estados Unidos e a Rússia vão continuar se batendo, não diretamente, mas através de outros países e desencadeando outras guerras civis.